Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por este momento aqui, Senhor, na tua presença. Pela palavra, Senhor, dessa noite. Que o Senhor possa operar de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, Pai. Que o Senhor possa falar aos corações, Senhor, nessa noite, nesse dia. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, as vidas, famílias. Que o Senhor possa abençoar com a sua palavra poderosa, gloriosa. Que o seu nome, que a sua palavra seja glorificada nessa noite. Que almas, Pai querido, sejam alcançadas em nome de Jesus. Ah, Senhor, Tu é poderoso para fazer coisas maravilhosas, Pai. Num mundo de muita necessidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto, as famílias precisam da Tua presença, Senhor. Quantas famílias, Senhor, enfrentando lutas, Pai. Quantas famílias, Pai querido, com problemas no casamento, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é conosco, Pai. Que o Senhor é nosso Deus maravilhoso. Nós cremos, Senhor querido, que o Senhor é aquele que muda qualquer condição, Pai. Quando nós nos submetemos a Ti, quando nós nos submetemos a Ti, Senhor, o Senhor muda a condição. O Senhor entra com o seu favor quando nos submetemos a Ti. Ah, Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Deus, Pai querido, que nos ajuda na caminhada. O Senhor é Deus, Senhor querido, que nos auxilia na caminhada. E eu só tenho a Te louvar por isso, Senhor, Te engrandecer por isso, por ser esse Deus maravilhoso. Por ser esse Deus, por o Senhor ser esse Deus tremendo que o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo, nós Te damos graças nessa noite, neste dia, Senhor. Te louvamos, Te engrandecemos, Pai, e declaramos que o Senhor é santo. Vem neste lugar nessa noite, Pai. Vem nas nossas vidas, Pai. Vem, Senhor, sobre todo aquele que assistir, Senhor, a essa live, Senhor. Hoje, durante a transmissão, ou dias depois, ou tempos depois, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa ministrar aos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque necessitamos do Senhor, precisamos de Ti na nossa vida, Senhor, da Sua presença real, precisamos em nosso coração da Sua presença real. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Santo, santo, santo é o Seu nome, Senhor. Bendito seja o Seu nome. Bendito seja o Seu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias, 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 glórias a Ti, Senhor. Abençoa os lares, Pai, os casamentos, Pai. Que o Senhor possa abençoar. O Senhor é Deus que muda tudo. O Senhor é Deus que muda a condição. O Senhor é Deus que transforma as vidas. Nós cremos, Pai querido, que o Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, Pai. É assim, meu Deus querido, eu oro por esse momento, Pai. E entrego esse momento na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Santo é o Seu nome, Pai. Santo, santo, santo é o Seu nome, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Santificado seja o Seu nome, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Santo é Teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é Teu nome, Senhor.
vou ler uma palavra que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e ele diz no capítulo 3, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Aleluia. Amados, é muito tremendo a maneira que o apóstolo Paulo ele nos passa, nos deixa escrito aqui nessa palavra, a respeito da palavra de Deus, o entendimento que ele tem a respeito de pedir para orar, para que as pessoas, os irmãos, orassem, para que a palavra do Senhor se propagasse, se propagasse, e que ela fosse glorificada, como também estava acontecendo entre os tessalonicenses ali. A palavra do Senhor estava sendo glorificada. Amém, amados? Ele pede muito ali para que orem. Ele fala, vocês precisam orar. Vocês precisam se levantar em oração, pois sem oração, sem vida com Deus, o evangelho que vocês vão pregar é um evangelho do mundo. O evangelho que vocês vão pregar é um evangelho que realiza sonhos. É um evangelho que prospera, que busca prosperidade. É um evangelho que ajuda a pessoa a se sentir melhor. A realidade, amados, é essa. Quando a palavra do Senhor ela é pregada sem oração, quando a palavra do Senhor é pregada sem temor, ela não é glorificada. E o desejo do Senhor, o desejo do apóstolo Paulo é que a gente entenda isso, que a palavra, ela precisa ser pregada para ser glorificada. É a única maneira, amados, de surtir o efeito para qual o Senhor designou a palavra dele. Ele deixou a palavra para que fosse nossa guia, para que por essa palavra nós caminhássemos. Mas se não propagarmos a palavra, amados, com oração, com temor, com desejo de ver as coisas acontecendo, o nosso evangelho vai ser um evangelho comum. Vai ser, como eu estou dizendo, o nosso evangelho. Um evangelho que vai falar sobre prosperidade, sobre prosperar. Vai ser um evangelho que vai falar sobre realizar sonhos. Vai ser um evangelho que vai ajudar a pessoa a sentir um pouco melhor. Quando diz ali o versículo, amados, que é para nós orarmos, para que a palavra se propague, seja glorificada. Aí eu fiz essa pergunta, mas como glorificar a palavra? Somente pregando, amados, para salvar. O alvo tem que ser pregar para salvar. Nós não podemos mais ver as vidas e pregar esse evangelho dos dias de hoje, assim. Pelo menos uma boa parte, né? Não podemos pregar dessa forma, porque se pregarmos dessa forma, a palavra não vai ser glorificada. Não vai ser glorificada. Não vai ser, amados. Agora, se nós chegarmos, amados, anunciando que é chegado o reino do Senhor na terra, que é chegado o reino do Senhor para essa vida que você vai estar falando do Senhor, se nós chegarmos a anunciar que está chegando o reino de Deus para essa pessoa, então a palavra está sendo pregada
e glorificada. Porque no momento, amados, que essas pessoas são impactadas por essa palavra, por essa pregação, que é para salvar, essas pessoas, amados, elas se convertem ao Senhor. E é onde a palavra do Senhor é glorificada. Enquanto a gente prega um evangelho que não transforma vidas, que oferece algo que as pessoas querem ou precisam, a palavra não é glorificada. Mas no momento que pregamos a respeito de salvação, queremos ver alguém liberto, queremos ver alguém livre, então a partir desse momento a palavra do Senhor ela começa a ser glorificada. Como o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está sendo entre vós, como também está acontecendo entre vós. Amém, amados? Esse é o desejo do apóstolo Paulo aqui, o desejo do Espírito Santo. Amém? Nós sabemos também que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, né? Viva e eficaz. Quer ver? Eu vou abrir em Hebreus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Aqui, Hebreus 4, 12 e 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. É tremenda essa passagem aqui dos Hebreus. Essa passagem, aquele que a gente estava lendo agora, de 2 Tessalonicenses 3:1, a gente viu ali sobre que o apóstolo Paulo ele pede para os irmãos orarem para que a palavra se propagasse e fosse glorificada. E a gente está vendo, amados, que um evangelho que salva, somente um evangelho que salva, um evangelho que alerta as pessoas, um evangelho com temor, um evangelho, amados, com unção, é que vai fazer esse efeito na vida das pessoas. Somente assim, não tem outra forma. Agora, essa passagem aqui diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não tem como fazer essa palavra se tornar, por exemplo, assim lendo aqui somente. Agora a palavra é viva e eficaz. Não. A palavra ela vai ganhar vida no momento em que nós entendermos o que estamos fazendo. No momento em que entendemos a maneira que temos que abordar as vidas, as pessoas. Aí é nesse momento que a palavra vai se tornar viva e eficaz. Porque não tem como ministrar uma palavra viva e eficaz sem unção e sem graça do Espírito. Por isso que não tem ocorrido transformação de vidas. A palavra continua sendo viva e eficaz, mas nós temos que estar aptos, amados, conhecer, temos que entender os mistérios do Senhor. E então essa palavra vai ganhar vida e vai impactar as pessoas. É assim, não tem outra forma, não existe outra maneira. Não vai adiantar, amados, o choro, a emoção, pregações às vezes emocionadas. Muitas vezes é emoção só. Muitas vezes é emoção. Mas como a gente vai saber, amados, se isso é emoção ou não? Se isso é de Deus ou não?
É simples. Aquilo que for emoção vai te tocar somente na hora. Você vai no culto e até se sente bem, gosta dos louvores, até sente um pouco da presença de Deus, ou pelo menos acha que era a presença de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, amados. A presença de Deus, ela gera transformação. A presença de Deus, ela gera mudança na vida de uma pessoa. É assim que vai se saber se aquela palavra foi ministrada pela emoção ou com temor de Deus. Porque quando um pregador, amados, ele vai pregar uma palavra com temor de Deus, com conhecimento que ele está fazendo no Senhor, com o entendimento que o Espírito Santo está ali com ele, ajudando ele. No momento que o pregador vai pregar a palavra assim, às vezes ali naquele momento você não vai, pode até de repente não sentir nada, mas com o passar dos dias você vai sentir o que Deus vai começar a fazer, porque a palavra entrou na sua vida. Talvez por você, pelos irmãos estarem às vezes afastados de Deus, talvez estarem um pouco frios na fé, não vão sentir, mas se a palavra daquele lugar que estão ministrando, ela for de Deus, isso vai começar a te trazer paz. A real presença de Deus, ela traz paz, ela constrange ao ser humano não pecar. Ela constrange o ser humano à presença de Deus, amados. Ela constrange o ser humano a tomar as decisões corretas. Mesmo que seja difícil, mas ele vai fazer aquilo que é correto. A real, amados, presença de Deus, ela faz isso. Agora, a emoção não. Quando é uma pregação emotiva, então a pessoa não vê mudança na vida, não vê transformação. Amém? Outra coisa que gera quando a palavra é viva e eficaz, quando a palavra ganha vida em nós, quando a palavra está sendo propagada mesmo com fé. Essa situação, amados, acontece muito forte, gera um desejo de você falar da palavra do Senhor, mas falar com temor no coração. É onde você vê a diferença. A pessoa consegue receber a palavra quando ela vem assim. Agora, quando a palavra vem vazia, quando a palavra vem, amados, sem a graça de Deus, sem a unção, então nós não conseguimos. Então as pessoas não conseguem. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E ainda diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Amém, amados? Quando você está realmente em Deus e Deus realmente está em você, os sinais, amados, eles começam a acontecer na sua vida. É assim que Deus faz com a palavra dele. Assim a palavra dele é glorificada. Eu lembro de um testemunho de poucos dias atrás. Eu e a Cris vamos numa casa de recuperação toda segunda-feira. E tinha um rapaz lá que estava com muita dor durante o culto. Muita dor, muita dor.
E ele estava há dias assim, com dor. Ele entrou, nós fomos numa segunda, ele entrou na terça, estava aquela semana lá, na casa. Lembra que a gente falou agora aqui, no versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Amém? E eu disse assim para aquele homem, falei assim para ele, o que tu tem? E ele pegou e disse assim para mim, eu tô com muita dor. Eu tenho muita dor, faz tempo que eu tenho muita dor no corpo, muita dor. No corpo todo, estou tomando remédio, dá uma leve aliviada e a dor nunca cessa. Só dá uma leve aliviada e a dor continua. E ele não tinha uma aparência de perturbação, não tinha uma aparência, um olhar depressivo, nada. Ele tinha uma aparência normal assim e com muita dor. E aí eu peguei, o Espírito Santo falou assim para mim que ele tinha um demônio que estava nos ossos dele, agarrado nos ossos dele. Eu chamei ele para frente lá e pus a mão na cabeça dele e comecei a orar. Quando eu repreendi o demônio, ele manifestou, amado. Ele estava ali com aquele rapaz aquela semana inteira, estava com ele. Foi no médico, não acharam nada. Quando chegamos na segunda, conhecemos ele e a palavra estava sendo propagada. E ela foi depois glorificada na vida desse rapaz. Quando eu repreendi aquele demônio que estava nos ossos dele, ele foi liberto daquele demônio. E a dor foi embora do corpo dele. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu creio que a palavra nesse dia, nesse rapaz, ela estava sendo propagada. Como o apóstolo Paulo pediu oração, estava sendo propagada. E ela foi glorificada, porque ela adentrou no corpo daquele homem, foi lá nos ossos dele, nas juntas, medula, e a palavra entrou lá e arrancou o demônio que estava dentro dos ossos. E aquele rapaz foi liberto naquela hora. Quando nós vamos, amados, a um lugar ou a outro, nós temos que entender que nós precisamos estar ligados nas coisas de Deus. Ligados nas coisas de Deus. Porque se você vai ligado nas coisas de Deus, entendendo a guerra, entendendo o porquê você está indo e o que você vai fazer naquele lugar, os demônios, eles não permanecem ali. Eles saem dali. Porque eles sabem que se eles estiverem ali, eles já perderão o território, eles serão expulsos e não poderão voltar. Então muitas vezes eles pegam e saem daquele lugar porque eles sabem que aquela pessoa está propagando a palavra verdadeira. Não está levando prosperidade, ou que Jesus vai realizar os teus sonhos, ou Jesus vai te trazer um alívio. Você pode ter tudo isso com o Senhor, mas primeiro você tem que ter o Senhor. Primeiro você tem que amar o Senhor, ter temor do Senhor. E a partir do momento que você tem temor do Senhor, a partir desse momento, a palavra começa a ser viva e eficaz na sua vida. E quando você vai em algum lugar, na casa de alguém, visitar alguém, fazer uma oração por alguém ou durante um culto,
A palavra vai ser viva e eficaz, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Ele vela pela própria palavra dele. Por isso que a palavra diz ali, não há criatura que não seja manifesta dentro dos ossos daquele homem, nos ossos daquele rapaz. Havia uma criatura demoníaca que estava fazendo ele sofrer. Os médicos não conseguiram ajudar ele. Tinha ido no médico naquela semana. Estava lá cheio de remédio, tomando para a dor. Mas nenhuma criatura espiritual consegue ficar escondido. Consegue ficar escondido, amados. Amém? Olha o que a palavra diz. Em Hebreus 4,12, que a gente leu agora, sobre a palavra ali ser de Deus é viva e eficaz. Sabe o que a gente está aprendendo com isso? Essa palavra ela está dizendo assim, que a palavra de Deus ela é poderosíssima. Poderosíssima. E se ela é poderosa, por que nós não temos visto transformação? Por que nós não temos visto pessoas sendo libertas? Por que nós não temos visto famílias, amados, sendo restauradas, ficando de bem? Por quê? Porque muitas vezes, amados, a nossa vida não está conectada a Deus. Estamos levando a vida muitas vezes de qualquer maneira, de qualquer forma. E sendo assim, não nos conectamos com Deus, não conseguimos buscar a Deus. Então essa palavra que é poderosa, como nos afirma Hebreus capítulo 4, versículo 12, essa palavra que é poderosa para entrar numa pessoa, amados, dividir juntas e medulas, e alma e espírito, ela arranca qualquer coisa que tiver escondido, qualquer enfermidade, qualquer situação. Então por que nós não vemos às vezes, amados, transformação? Eu e a Cris, a gente sempre está conversando e orando e buscando. E a gente sempre fala assim, como Deus ele fala com a gente, né, Cris? E a Cris também fala isso para mim, como Deus fala com a gente. Um dia também a minha filha falou assim, Deus responde a gente. Como Ele fala conosco, como Ele responde. Às vezes tu pode até não notar, mas Deus responde, amados. Esses dias para trás, eu não lembro quanto tempo faz isso, uns 2 meses já, eu acho. Não sei se faz tudo isso. Eu tenho até foto disso. Eu estava com uma coisa que é assim, ó, bem grande, de mais de meio centímetro, assim, de diâmetro. Pena que eu não consigo mostrar as fotos aqui, senão eu ia mostrar as fotos. E o meu filho trabalha na saúde, ele falou assim para mim, pai, isso aí tá com cara de ser um câncer de pele, que ele está ficando feio, tá sangrando toda hora, e eu tinha que cuidar para tomar banho, eu tinha que cuidar para lavar o rosto, tinha que cuidar para secar o rosto. Sangrava de vez em quando, e era duro, que nem uma pedra assim, eu encostava a mão assim, apertava ele em volta para ver o que era, e era duro. E aí, de tanto meu filho pegar e me falar isso, a Cris marcou um dermatologista. E pediu um dermatologista com um pouco até mais de experiência, assim, mais velho um pouco. E eu fui nesse dermatologista. Quando eu cheguei nesse dermatologista, ele olhou assim e disse assim para mim, olha, realmente isso aí tá com... provavelmente é um câncer de pele. E é melhor tu tirar isso aí rápido. Eu disse, quanto vai ser para tirar isso, doutor? E ele disse assim para mim, é 2.500 para tirar, vai dar uns 3 pontinhos ali, e 500 a biópsia. Aí eu disse, daí ele me deu um papel para marcar já, e eu vim embora meio chateado. E eu disse assim, cheguei em casa, o meu filho estava na mesa, nós fomos tomar café, que ele trabalha até após o almoço da tarde. E aí ele disse assim, pai, ele disse assim, é aquilo lá que tu falou mesmo. Ele disse que com certeza é um câncer de pele e tem que tirar. Seu pai, tu tem condição, vai lá e tira.
Aí eu disse assim: ô filho, se precisar tirar, o pai vai tirar. Mas o pai sabe o Deus que o pai serve. Eu falei assim para ele: eu sei o Deus que eu sirvo, filho. Pode ficar tranquilo, fica tranquilo. Se precisar, o pai vai lá, o pai vai tirar isso aqui. Mas Deus vai tirar isso aqui do pai. Eu falei desse jeito para ele. E a Cris falou assim: Deus vai fazer cair isso aí. E aí, chegou a noite, fui dormir. E quando eu acordei de manhã, 7 horas da manhã, amados, um monte de sangue preto assim no meu rosto, assim. Aquilo ali tinha estourado. Não podia estourar. Era uma bola dura. Estourou assim, lavou meu rosto de sangue, assim. Sangue preto. A Cris foi lavar a fronha, depois nem da fronha do travesseiro saía. Até com um esponjinho Scott-Brite, detergente de louça, omo com água quente, nada tirava aquilo lá, teve que botar fora. Aquela fronha de travesseiro. E aí tu vê como Deus ouve, amados. Eu disse: meu Deus, Cris, como pode isso? À tardezinha nós tomando café e eu com essa bolota aqui, tendo que gastar 3 mil reais para tirar isso ali dali e fazer o exame. E eu vou dormir e no outro dia de manhã, cadê o troço dali? Não ficou marca, amados. Não ficou nada. Aqui não tem nada, ó. Nada. Milagre puro de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Foi ali, deu um piquezinho, tirou, nem marca ficou. E o médico falou que ia dar uns 3 pontos, ia ficar uma cicatrizinha ali. Quando nós cremos, amados, quando nós vivemos o Evangelho de Deus, Ele faz coisas tremendas e maravilhosas. Ele faz. Tem famílias que já foram restauradas, amados. Famílias restauradas pelo poder da oração, por irmos até o local e orarmos, o Senhor restaurar a família. Deus é poderoso para fazer e continua fazendo. Continua fazendo, amados. Ele tem nos dado sonhos proféticos, visões. Tive uma visão domingo. E eu fiquei assim maravilhado. Meu Deus, eu achei que era natural e depois eu não podia ser, era muito grande. Deus me abriu os olhos. Eu preguei no sábado sobre pedir para ver as grandezas de Deus. E Deus abre os teus olhos espirituais e você começa a enxergar as coisas de Deus, as grandezas, as grandes obras de Deus. Deus faz, mas nós precisamos pedir para Ele: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero propagar o Teu Evangelho para salvar almas. Não quero mais, Senhor, pregar um Evangelho aí que as pessoas querem ouvir. Eu quero pregar o Evangelho para salvar almas, para salvar vidas. Senhor, há tempos eu oro pela minha casa e não acontece nada. Eu quero ver diferença na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Lucas 11, 20. Aleluia. Onze, 20. Lucas 11, 20. Se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aqui Jesus estava, amados, enfrentando os fariseus ali. E eles estavam acusando Jesus que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. E aí ele diz isso: se porém eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando uma manifestação espiritual acontece, uma expulsão de demônio, é o reino de Deus que chegou naquele lugar.
houve realmente o reino de Deus. Por isso que uma pessoa consegue ser liberta. Um espírito ruim, um demônio, deixa o corpo daquela pessoa. Ou às vezes nem está dentro do corpo, mas está em roda, na casa, atormentando. Mas ele acaba deixando aquela pessoa, porque o reino de Deus chegou naquele lugar. O reino de Deus chegou naquela casa. Uma pregação, amados, uma palavra poderosa, ela mexe com os demônios escondidos. Ela mexe, os demônios não conseguem ficar quietos dentro da pessoa, ou na casa, no ambiente. Eles não conseguem. Mas ao eles ficarem antes do poder de Deus chegar, eles atrapalham aquelas vidas de fluir. Porque eles não têm nada de bom com eles, é só destruição, é roubar, matar e destruir. Por isso que o evangelho a ser pregado não é um evangelho, da prosperidade, vai te prosperar, Deus vai realizar os teus sonhos, Deus vai te acalmar o coração. Não é acalmar o coração, amados. Não é prosperidade, não é realizar sonhos. Não é pedir para Deus e pedir, no outro dia pedir de novo. Não, é buscar a Deus porque Ele é Deus. É querer pregar o Evangelho, porque o Evangelho é uma palavra que é eficaz, é uma palavra que transforma, é uma palavra fiadíssima, uma arma poderosíssima, que entra dentro do corpo da pessoa, divide alma e espírito juntas e medulas. Como que os demônios vão ficar quietos ou escondidos perto de alguém que está com essa palavra, que está com esse entendimento? Eles não vão conseguir ficar quietos, eles vão se manifestar, eles vão se movimentar. E vão ter que sair, não vai ter outra oportunidade para eles, não vai ter outra opção, melhor dizendo. Eles vão ter que sair. Amém? Antes de Jesus, amados, imagina, meu Deus, como era terrível. Antes de Jesus, os demônios, eles aprisionavam pessoas. Dominavam, aprisionavam. Aí Jesus vem na terra, nasce da Virgem Maria, cresce, é batizado, inicia o ministério. E por onde ele passa, os demônios começam a bater em retirada. Porque o reino de Deus foi estabelecido na terra. Assim é quando o reino de Deus chega na vida de alguém. Quando você propaga a palavra e quer que ela seja glorificada, que a palavra seja glorificada, então ela vira uma espada de dois gumes. Então ela vira, amados, uma arma poderosíssima para mudar, para transformar pessoas. E aí os demônios já não conseguem mais aprisionar. Aprisionam até que chegue um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, e libere uma palavra com autoridade, sabendo o que está fazendo, sem titubear, sem desconfiar, sem medo. Ele vai lá porque ele sabe que o reino de Deus está com ele. Então ele sabe que a palavra na vida dele é eficaz. Amém? É uma arma poderosíssima. A palavra de Deus é viva. Ela penetra alma e espírito, juntas e medulas, separa tudo. Aquilo que era domínio de alma, Deus vai lá, a espada vai lá e rompe, corta. A alma é liberta. Assim foi comigo quando eu me converti. Eu botei fora todas as bebidas alcoólicas que eu tinha na minha casa, no tanque, sem ninguém pregar para mim. Mas a palavra que veio para mim, ela entrou, amados, uma espada de dois gumes, e dividiu alma e espírito. Tirou os vícios que eu tinha do meu coração, da minha vida, do meu corpo. Amém, amados?
Esse versículo nos mostra, mas que assim que o reino de Deus chega até aquela pessoa que precisa ser liberta, os demônios nunca mais conseguem voltar a essa vida, porque essa pessoa vai se converter. Eles tremem, amados, esses demônios eles tremem diante do poder de Deus. Então às vezes tu pensa que a pessoa está lá e não quer nada com nada, mas não é que ela não quer nada com nada. Não chegou até ela ainda o reino para transformar ela. Essa pessoa só vai ser transformada se o reino chegar até ela e ela for impactada pelo poder de Deus. Aí ela vai ser transformada. Amém? Aí ela vai ser transformada. Eu lembro de um casal, mais um testemunho sobre propagar o evangelho e ver a palavra glorificada, que estava separado e nós oramos por eles um tempo. E um dia nós fomos na casa deles, ela nos chamou e ela contou tudo o que estava passando. E depois que ela terminou de falar, nós começamos a orar na casa dela. E os demônios começaram a correr dentro de casa. Eles corriam dentro da casa. Não estavam no corpo dela. Eles corriam dentro de casa. Porque eles estavam ali para destruir o lar deles. Corriam, corriam, corriam. A gente arrepiava tudo assim. E eu peguei e disse assim, expulsando o demônio assim, ordenando. E tinham muitos ali, milhares, legiões. E de repente eu peguei e disse assim: escuta uma coisa, diabo, escuta uma coisa, Satanás. Enquanto não sair o último de vocês daqui, nós não vamos parar de orar ao Deus do céu. E um silêncio. Foram todos embora. Palavra viva e eficaz. Pusemos as mãos sobre aquela mulher e ela foi cheia do Espírito Santo. Deus transformou a vida dela naquele momento. Foi tremendo o que Deus fez. Porque Deus faz essas coisas, amados. Amém? Deus faz. Teve um menino uma vez também. Essa família ia numa igreja, essa família. E nós íamos em outro ministério. Só que um dia conversando com a mãe desse menino, acho que ele tinha uns 12 anos na época, ela me disse assim que ele estudava para a prova e chegava na hora, tirava 0. Estudava, chegava na hora, tirava 0. E aí ele não sabia explicar para a mãe dele, para o pai dele, o que estava acontecendo com ele. E ela me contou isso aí um dia na frente da casa dela. E eu disse assim: eu posso conversar com ele? Sem falar nada para ele? Ele disse: pode. Aí eu estava cortando a grama na frente da minha casa. E lá no sul isso. E esse menino estava andando de bicicleta, passou andando de bicicleta, eu chamei ele veio, parou ali e disse: e aí, como é que tu tá? Ele falou que estava bem, perguntou se eu estava bem, falei que estava, um menino muito educado. E aí eu pedi: e aí, como é que tu tá no colégio? Aí ele pegou e disse assim para mim: João, eu não estou muito bem no colégio. Eu estudo, e quando eu vou fazer a prova, eu escuto alguém rindo atrás de mim. Rindo. E eu olho para trás, não tem nada. Meu colega está escrevendo normal. Não tem ninguém rindo. Eu me viro para frente, vou tentar fazer a prova, eu escuto de novo alguém rindo atrás de mim. E eu olho para trás, não tem ninguém. Meu colega está ali fazendo a prova. E eu tiro 0 na prova. Deus disse assim para ele: tem mais alguma coisa assim que te atrapalhe? Ele disse: eu tenho sonho. Eu tenho um sonho que eu sonho toda semana, o mesmo sonho. E nesse sonho,
Ele sonhava que que ele jogava um jogo e tinha um cara de capa preta atrás dele. E ele tinha que matar todos os inimigos. Quando ele terminava de matar, que ele achava que ele ia vencer o jogo, esse cara de capa preta vinha por trás e matava ele. Toda semana ele tinha esse sonho. Toda semana. E tinha um outro sonho que ele tinha também toda semana. Que ele carregava uma bola de aço pesada. Bem grande assim. E ele subia um morro por um caminho muito ruim de caminhar, machucava os pés dele, até que ele chegou no topo, assim, em cima era asfalto e uma rua descia, assim. E ele derrubava aquela bola da mão dele, grandona, e aquela bola virava gigante. E lá embaixo estava a casa da família dele. E aquela bola dava contra a família dele, contra a casa, e matava todo mundo. Aí eu peguei, contei para a mãe dele o que ele tinha me contado. E ela ficou apavorada, porque para ela e para o marido ele não tinha falado sobre as risadas. Só falou para mim, nem dos sonhos. E aí nós marcamos, fomos na casa deles, oramos, repreendemos aqueles demônios. E aquele menino nunca mais passou por aquilo. Os sonhos pararam, conseguiu ir bem na escola, porque a palavra é viva e eficaz. Quando nós queremos propagar um evangelho para libertar, para transformar, a palavra de Deus é poderosa para fazer. Mas se nós não nos ligamos no que estamos fazendo, vamos para a igreja de qualquer forma, os pregadores pregam de qualquer maneira, muitas vezes pela emoção, não acontece nada. As vidas ficam doentes, voltam para casas vazias. Às vezes tu até pega alguma novidade, amados, e no começo, aquela novidade, ela é boa, porque ela é uma novidade. Aí depois, quando acostuma, vê que o que eu estava precisando realmente era de Deus. Era da presença do Senhor, do poder, da manifestação, porque isso tem que acontecer nas nossas vidas. O poder, a manifestação tem que acontecer. Amém. Quando você está cheio da presença de Deus, a palavra ela é poderosa, amados. Você ganha uma fé assim, ó, tremenda. O dom da fé. Não é uma fé normal. A fé normal que você passou a crer e começa a viver por Jesus. Não, tem um dom da fé que você ganha essa fé e ele te faz fazer coisas maiores. O Espírito Santo consegue te usar de uma forma mais poderosa. Porque você consegue crer naquele mistério grandioso. É isso que Deus faz. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quer ver? Lucas 10, 17. Olha o que diz. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem a nós. Os discípulos voltaram daquela missão, Jesus deixou eles treinarem, ele não foi junto. Vou mandar vocês de 2 em 2 para tal cidade, vocês vão evangelizar e vai ser uma bênção. E quando eles foram, eles ficaram apavorados porque os demônios se submetiam a eles. Eles viram muitas manifestações, muitas curas, muitas libertações de demônios, curas de enfermidades espirituais. Eles viram e ficaram maravilhados, porque o reino de Deus foi junto com eles. O reino celestial não era carne, não era ensinamento humano, amados, não era emoção, não era cultinho de prosperidade, de realização de sonho, de empoderamento financeiro, não. Era para curar, para libertar, para transformar, para levar para o céu. E eles voltaram maravilhados, porque o reino de Deus atuou junto com ele. Voltaram empolgados, voltaram felizes da vida. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem em teu nome. Eles ficaram maravilhados, amados. Mas no momento, amados, da nossa atitude de fazer isso, de ajudar as pessoas assim, de ver a libertação, no momento dessa atitude, no momento que a gente prega Jesus assim, o Senhor já repreende o mundo espiritual, Ele já repreende os demônios daquela área, daquela região,
É assim que fala o versículo 18 de Lucas 10. Olha o que diz: mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo como um relâmpago. Eles estavam lá atuando e o Senhor já havia dado ordem no mundo espiritual. E ele já via Satanás caindo, Satanás não tinha o que fazer. Quando você vai no mistério, quando você vai na unção, com o entendimento de propagar o evangelho poderoso, vivo e eficaz, quando você vai para glorificar a palavra viva do Deus vivo, ele repreende Satanás e os demônios. E esses demônios que estão nas pessoas se submetem a vocês, no nome de Jesus Cristo, e saem dos corpos e saem das casas. É assim quando uma palavra viva e eficaz é pregada. Lembre que a palavra só pode ser viva se aquele local, aquelas pessoas, aqueles líderes andam em santidade, se eles têm desejo no coração de ver as famílias transformadas, se não tem preguiça. É aí que a palavra se torna viva e eficaz, quando nós tomamos uma atitude, cremos, buscamos isso, desejamos isso, procuramos ser corretos com Deus. É onde Deus consegue fazer que a palavra dele viva e eficaz funcionar na sua vida. É assim. Amém, amados? Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Amém, amados? Eu lembro de um dia que eu fui numa visita, e 3 homens de Deus já tinham ido naquela casa e saíram de lá corridos. E eu me lembro que eu disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer lá se 3 homens de Deus, 2 pastores e um obreiro, saíram de lá corridos? O que eu vou fazer lá nessa casa, Deus? Os teus servos foram lá. O que eu vou fazer lá? Eu só vou ir lá se tu me der uma palavra. E jejuei, orei, e o Senhor me deu uma palavra. Fala para os meus discípulos que eu vou à frente deles para Galileia. Lá eles vão me ver. Um lugar onde Jesus mais libertou, mais curou enfermo e libertou endemoniado de demônios. Mas eu fiquei mais cheio do mistério. E fomos lá, eu e meu irmão. E quando a mulher começou a falar que ela estava sendo possuída pelo demônio, eu falei assim, o homem estava contando testemunho, e eu disse assim, antes do senhor terminar de contar essa história, eu quero lhe falar uma coisa, que antes de nós vir para esse lugar, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, veio na frente. E a mulher caiu mole na cadeira. Nem endemoniou, amados. Porque nós levamos lá uma palavra viva e eficaz. O Senhor disse para mim que ia na frente lá. Ô meu servo, está difícil essa aí? Essa aí está difícil. Não te preocupe, eu vou na tua frente. Porque eu sei que tu carrega contigo uma palavra viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. É assim que Deus faz com você. Deus quer fazer com você, amados, dessa forma. Conforme esse versículo final, amados, a palavra tem que ser pregada com o pensamento de glorificar a palavra. Então não dá para você ir pegar a palavra lá de boca mole. Não adianta você ser religioso com a palavra. Tem gente que é religioso com a palavra. Pega a palavra ao pé da letra. Não tem vida. Às vezes recebe ensinamentos assim, e os demônios estão na casa daquela pessoa fazendo folia, porque não sabem ordenar, não sabem usar aquela palavra poderosa, mas só sabem seguir a letra, a regra. Por isso que não vê diferença na vida. E o diabo, ele fica feliz da vida com isso, amados. Então você precisa pregar a palavra, para que essa palavra seja glorificada e as vidas salvas. Amém?
E essas vidas sendo salvas, sendo libertas, elas vão se entregar para Jesus e vão ter o nome delas escrito no céu. Mas as pessoas somente vão ser alcançadas, como eu estou falando aqui, se você tiver esse entendimento, essa ministração. Amém, amados? Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, o Senhor guarde a tua vida, guarde a tua família. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça, que você consiga fazer diferença por onde você passar. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe.